que hoje, essa semana, foi assinada um decreto lá mandado para a associação, para a OMS, Organização Mundial de Saúde, de que velhice vai entrar no catálogo de doença. Eu disse, gente, que absurdo. Você lidar com o envelhecimento, que é o auge da sabedoria da mulher. É o momento onde você já não tem mais filhos pequenos para cuidar, você pode investir no seu ministério, na sua saúde, nos seus dons, no seu negócio. E como catalogar isso como uma doença? Não é. O envelhecimento traz doenças? Traz. Quando a gente não entra nesse ciclo de autossabotagem. Quando eu deixo a história das minhas mães, das minhas avós, como as minhas alunas viram, no nosso último módulo, né? Honrando as mulheres que passaram pela minha vida, quando eu entendo esse processo e quando eu me tomo pelas mãos e digo assim, agora você é livre, eu vou cuidar de você, né? Então, quando a gente fala de autossabotagem, nós estamos falando do quê? De algo que nós não precisamos do outro para interferir nas nossas ações, nós mesmos, através das nossas crenças. Essa semana também eu aprendi com um rapaz, ele estava dando um testemunho, e ele disse assim, olha, existe as crenças, que não são crenças limitantes, ele usou um termo engraçado, ele falou que são, eu até anotei aqui, CFM, crenças fundadas em mito. Ele é português, sabe? E ele estava falando isso. Eu falei, nossa, faz sentido. Crenças fundadas em mitos. O que é um mito? Mito é uma história. Mito é uma regra de uma família. Mito é uma história que te conta. E o apóstolo Paulo chama mito de sofisma, que é uma mentira fantasiada de verdade. O cérebro acredita, a mente toma aquilo como verdade. A terapeuta fala, o médico fala, o pastor fala, todo mundo fala, mas o coração resolve achar que aquilo é uma verdade. Então, a crença, o ciclo da autossabotagem, por que é um ciclo? Porque ele tem começo, meio e fim. Ele anda que nem aquele ratinho hamster, rodando. O ciclo da autossabotagem, ele permite que uma mulher se descubra, que ela chegue num patamar, mas quando ela começa a identificar a felicidade, ela volta para o circuito de que eu não mereço. Porque o pai falou, porque a mãe falou, por causa das feridas na infância. A autossabotagem está ligada à nossa infância. Raríssimos casos onde acontece, mas são mais raros, onde a autossabotagem acontece na vida adulta. A maior parte das pessoas que eu escuto, elas trazem essa carga negativa da infância, do não merecimento, da desvalia, da escassez, porque eu vim de uma família muito difícil, muito pobre, onde estudar era muito difícil. Então, como adulta, eu não tenho merecimento, eu não posso mudar as regras do jogo. Eu preciso seguir o padrão. E toda essa sabotagem está vinculada a padrões, né? Eu fiz um roteirinho aqui, mas eu sou péssima para falar as mesmas coisas igual o tempo todo, né? Porque eu sei que algumas pessoas vão me ouvir falar das mesmas coisas, mas eu acho que a gente sempre tem algo novo para trazer. Então, a primeira coisa é lembrarmos que são crenças. Então, se você se sabota, e aí no finalzinho eu quero que você escreva, eu ainda me saboto. E olha, todas as vezes que eu respondo de um lugar que não é saudável, eu paro, respiro e eu dou uma ordem de comando para mim. Rose, você está se sabotando por quê? Por que você está se sabotando? E aí, o sinalzinho vermelho acende aqui dentro e eu descubro. Ou que eu estou com ciúme, eu estou me infantilizando, eu estou fazendo birra, eu estou negociando, e isso é sabotagem.
querer ser aceita, querer ser amada, fazer com que as pessoas olhem o que eu estou fazendo, isso tudo é sabotagem. Nós não precisamos disso. Nós temos um brilho próprio, nós temos uma essência própria, nós temos um valor próprio que ninguém tem. Por isso, nós temos 10 marcas digitais diferentes. Você vai lá no banco com o dedinho, se não der certo, o banco diz assim, ó, muda a mãozinha e me dá o outro dedinho. Por quê? Até na palma das mãos nós somos diferentes. Um lado do cérebro não é igual ao outro lado do cérebro. Um é cognitivo, o outro é emoção. Então, por que que nós vamos nos nivelar aquilo que a outra oferece, né? E as mídias sociais é um gatilho para a autossabotagem. Não se deixem distrair pelas mídias sociais. Não se deixe. Porque se a outra está lá naquele lugar, é porque Deus tem algo para ela. E muitas vezes, muitas mulheres estão pagando um preço altíssimo, de muita dor, para estar naquele patamar, bancando toda aquela mídia, bancando todos aqueles seguidores e criando conteúdos exaustivamente. Eu cuido de mulheres que disseram, Rose, depois que eu entrei no mundo de influência, de digital, eu perdi a minha essência. Eu não consigo mais ficar sozinha comigo mesma e fazer coisas que eu fazia antes. Eu tenho um público que eu tenho que agradar. E eu digo, pobre menina, ai daquelas que vão viver em função do outro. Nós só temos um para agradar, o noivo, o amado da nossa alma. O restante vão nos seguir, porque serão atraídas pelo brilho e a graça dele. Então, eu preciso destacar isso. Eu estou me sabotando porque eu quero reconhecimento, eu quero ser vista porque eu nunca fui vista como criança, é por medo. Qual é o motivo da minha sabotagem? E a sabotagem, ela se parece com uma boa amiga, mas ela não é. Ela não é boa amiga, ela é uma falsa amiga, porque ela tem a nossa voz, ela tem a nossa justificativa, e a justificativa também é um sintoma de quem se sabota. Ah, mas eu comi muito porque eu estava muito chateada. Ah, eu briguei porque o outro, ele fez isso comigo. Então, eu vou buscando justificativa, né? Então, entender esse princípio é importante. Porque ele é... Vem cá, Bubu. É a minha cachorrinha agora dando show aqui. Autossabotagem é um mecanismo de defesa. Ah, Zenego, querida, está aqui. O que é um mecanismo de defesa? É quando a falta, a dor, ela entra num lugar tão difícil e que nos fragilizou de um nível tão alto que eu me protejo. Eu me protejo emocionalmente, fisicamente, e eu vou dizer algo que eu descobri ouvindo mulheres esses anos todos. Como psicóloga, eu tenho 17 anos ouvindo mulheres. Como pastora e missionária, antes de ser pastora, eu já tenho 35 anos ouvindo mulheres. Então, é muito chão, é muitas dores repetidas do mesmo lugar. Qual foi a conclusão que eu cheguei? Muitas mulheres engordam porque têm feridas emocionais. A gordura, o comer, é uma forma de se proteger emocionalmente. E os distúrbios glandulares, os distúrbios emocionais levam ao aumento de peso. Pesquisa feitas com ratinhos, e se vocês quiserem saber mais, escutem a doutora Rosana Alves. Ela é neurocientífica, é uma mulher de Deus, e ela explica isso. As ratinhas, debaixo de muito estresse, depois que parem os seus ratinhos, ou em lugares onde elas sentem muito medo, a descarga de cortisol é tão grande que elas começam a aumentar de peso sem comer. Olha só como é que o corpo faz. É uma forma de proteger. Aquela camada de gordura vem e nós vamos ficando escondido ali. E viramos e adquirimos o hábito da compulsão por doce, por chocolate. Outras desenvolvem toques
que é o TOC? É o transtorno obsessivo compulsivo de limpeza, de organização, de coisas assim que exigem muito de nós. Eu tenho pacientes que viviam sofridas. Enquanto não conseguiam colocar a casa do jeito delas, elas não conseguiam quietar a alma. Deitar, colocar as pernas para o alto, descansar, tomar um banho, largar lá a louça na pia, era um motivo de sofrimento. Então, são processos inconscientes que nós fazemos para nos proteger. A comida, a roupa. Eu cuido de todo mundo, mas não posso cuidar de mim. Eu dou presente para todo mundo, mas não consigo ficar feliz com nada que as pessoas me dão. Então, todos são sintomas, né? Ele afeta a nossa identidade, a nossa autoestima, e ele também nos infantiliza. Lembra que eu falei que, às vezes, eu dava umas crises, né? E eu dizia, meu Deus, que bobagem eu ficar agarrada nisso. É a adulta ou é a criança que está em mim? Lógico que é a criança. A criança faz birra. Imagina, uma mulher que vai fazer 60 anos daqui a 15 dias, ficar com crises e fazer birra. Mas a gente faz. E olha, a autossabotagem é um processo que a gente vive em constante crescimento emocional no combate a ele. Ah, não tem cura para a autossabotagem? Olha, se tem, eu estou em busca dela. Nós vivemos fase. A cada fase da nossa vida, a gente se depara com uma sabotadora dentro de nós, porque a sabotadora não está fora, ela está dentro. Claro, algumas amigas, elas também se associam à nossa sabotadora para nos derrubar, né? Tem mulheres que não suportam ver o brilho de outras mulheres. Quem é minha aluna sabe que isso está relacionado às mulheres da nossa vida, né? Existem amigas que agem conosco exatamente como as nossas avós agiam. E aí dá ruim, né? E a gente acaba acreditando naquilo que a amiga faz e a gente acha que realmente é aquilo. E, na verdade, não é. Então, o ciclo da autossabotagem também, ele nos infantiliza. E a gente comete erros tão simples e a gente olha assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu repeti isso com a minha filha? E começando a falar de filhas, quer ver uma sabotagem que a gente faz? E eu não vou responder, mas eu vou lançar a pergunta. Quando a gente escuta uma fulana vai fazer a festa, né, de 15 anos, sua filha vai debutar e vai fazer a festa de 15 anos. Quando elas trazem isso para mim, eu pergunto assim, de quem é a festa de 15 anos? A festa de 15 anos é um ritual onde os pais apresentam as filhas para a sociedade. Mas se a festa é da filha, como que tem que ser a festa? Do jeito da filha. E os maiores embates que eu encontro nas terapias de família é esse. Rosimar, a festa é minha, mas a mamãe acha que a festa é dela, porque ela não teve a festa. Então, quem aparece? A sabotadora, disputando com uma adolescente a festa dos sonhos, onde ela não teve. Então, ela projeta para a vida da filha a festa que ela não teve. Isso vale no casamento também, na escolha. E eu vou te dizer uma coisa, se a gente pudesse escolher genro e nora, seria a coisa mais maravilhosa da vida. Mas não se engane, a gente não dá conta de mandar nos corações os filhos. Infelizmente, a gente não tem esse poder. Se alguém te disse que você tem esse poder, te enganaram. A gente sonha, a gente ora, a gente pede, a gente fala, né? Ai, fulaninho, quando crescer, vai casar com ciclaninho. Doce engano. Eles crescem, eles têm desejos, eles têm coração, eles têm escolhas, eles casam com quem eles querem. Alguns pedem a bênção dos pais e casam debaixo da bênção dos pais, mas a gente não tem esse poder de dizer assim, você vai se apaixonar por fulano, porque essa é a nora dos meus sonhos. Você é o genro dos meus sonhos. A gente não tem esse poder. E lidar com a frustração é uma forma de pegar as sabotadoras dentro de nós, botar numa cadeira e dizer assim, aquieta tua alma. Aquieta. Não seja dona do mundo, porque você não é a dona do pedaço. Você não manda na vida.
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E a gente precisa buscar força interna para lidar com as frustrações. Isso é resiliência. Capacidade de ser esticada e voltar no mesmo lugar. Essa força nós temos. E Deus deu isso à mulher. Por isso a mulher é sábia, né? Por isso, meu curso, Pamela, é Círculo Terapêutico com Mulheres Sábias, que eu só cato as sábias para ensiná-las a serem mais sábias ainda. Oh. Né? Kate está aqui também, né? Então, as sábias, elas buscam se conhecer, elas buscam saber qual é o seu perfil, quais são as suas feridas, e não ficam lambendo, elas buscam cura, elas buscam conhecimento para identificar. Eu só posso tratar daquilo que eu identifico, né? Eu tenho que ter coragem de me olhar no espelho todos os dias e dizer assim, ó, isso não está bom, essa maquiagem não está boa, eu vou mudar. Essa roupa está feia, eu vou melhorar. E a gente faz isso belíssimamente no exterior, né? A gente sabe qual é a tendência, a gente sabe qual é a cor, né? Eu sei qual é o batom que fica bonito em mim. Eu sei qual é o esmalte que fica lindo em mim. Mas às vezes a gente não quer botar a maquiagem correta na alma da gente. A gente não quer banhar a nossa alma. A gente nem se dá mais o luxo de chorar publicamente, que a gente acha feio. Um dia, né, eu estava vivendo o 30º dia do luto da minha mãe. Eu falei, não, eu tenho que fazer uma live. Eu falo de luto o tempo todo, que é possível, sim, viver o luto de forma saudável. E aí eu fui. Mas, sabe, algo dentro de mim dizia assim, não passe essa maquiagem, não use esse rímel porque você vai chorar. Não, não vou chorar, eu estou bem. Eu estou bem, eu trabalhei 30 dias sobre o luto, eu não vou chorar. O que aconteceu? Abri o bocão, chorei tudo que eu podia e depois eu pensei, meu Deus, o que eu fiz? Chorei o tempo inteiro na live. E sabe o que veio ao meu coração? O que o Senhor disse para mim? Você parou de se sabotar. Você talvez chorou aquilo que você não quis chorar. Você mostrou que você é humana. E nós precisamos fazer isso, mostrar nossa humanidade, umas para as outras. Precisamos nos acolher como mulheres, como irmandade. Uma mulher só leva a outra numa jornada que ela já percorreu. Não leve outras por onde você não foi. Não ensine nada do que você não esteja vivendo. Não dê conselho em cima da sua opinião, mas escute amorosamente. Entenda o processo de outra mulher, porque você sabe o que é ser mulher, e não é fácil ser mulher. Ser mulher é uma missão desafiadora para nós, né? Ser mulher é ter que dar conta, muitas vezes, de muita gente, e não sobra ninguém no final da festa para dar conta da gente, né? Somos nós que limpamos tudo depois de todo mundo celebrar. Isso também é o perfil da sabotadora, que são as tarefeiras, né? Quem está aqui no meu curso, que teve comigo no meu curso, lembra, né? As tarefeiras, as murmuradoras, as perfeccionistas. Nossa, tem mulher que, se não tiver tudo nos mínimos detalhes, são aquelas que caçam pelos em ovos. Como ovo não dá pelo, para perfeccionista dá. Ela morre, mas não divide tarefa. Ela não dá conta de ter ajudante, de ter alguém, né, que faça. Eu digo assim, querida, pensa comigo. Existe alguma tarefa que você possa delegar? Delegue. Delegue, compartilhe com outras e vá fazer aquilo que só você pode fazer, né? Delegue alguém para fazer coisas que você poderia fazer, mas vai ganhar tempo. Estar com seu marido? Só você pode. Estar com seu filho? É só você que vai ter aquele tempo de qualidade com ele. Então, existem coisas que só você pode fazer, mas existem coisas que a gente pode pedir ajuda. E pedir ajuda é um sintoma de quem não quer mais viver na autossabotagem. Bom, deixa eu falar mais alguma coisa. As procrastinadoras também é um sintoma de quem se sabota. O que é procrastinar? Faço plano,
Imagino na minha cabeça como vai ser a viagem dos sonhos, a viagem perfeita, mas eu não executo nada para a realização daquele sonho. Eu vivo no mundo de Bob. Sabe como é que é o mundo de Bob? É o mundo dos sonhos, da imaginação. São aquelas pessoas que vivem filosoficamente, idealizam, mas não executam. Planeja fazer tanta coisa, estou sempre fazendo no dia seguinte, e não fazem. Então, procrastinar também é uma forma de se auto-sabotar. Metas muito altas. Não, porque até o final do ano, nós já estamos em setembro, até o final do ano eu vou emagrecer 20 quilos. É possível emagrecer 20 quilos em 3, 4 meses? Fique doente. Quem fica doente emagrece 20 quilos em 3, 4 meses. Né? O nosso corpo é inteligente, o nosso cérebro é inteligente, ele bloqueia emagrecimento forçado. Por isso, nós precisamos mudar de hábitos de forma saudável. Né? É reeducação também a da alimentação. Projeção no outro daquilo que eu espero para mim. Então, eu projeto no outro aquilo que o outro não tem para me dar. Isso também é uma forma de se sabotar. Então, eu estou sempre com pirizinhos esperando migalhas. O outro vai me amar, o outro vai me honrar, o outro vai me respeitar. Se dê amor, se dê respeito, se dê atenção. Faça por você primeiro. Eu ensinando isso numa das lives, né? Uma pessoa linda, maravilhosa, era um homem, não era uma mulher. Me manda uma mensagem assim, né? É os haters da vida, né? E os haters servem para nos impulsionar. Ele chega para mim e diz assim: a senhora não acha que a senhora está humanista demais, centrada demais na satisfação humana? A senhora não está fugindo dos preceitos bíblicos? E eu falei: se você me der uma base bíblica agora, sem pensar muito, eu te respondo essa pergunta. E ele não soube me dar uma resposta. E eu devolvi para aquele homem que me parecia um cristão, e eu disse para ele o seguinte: de todos os mandamentos do Antigo Testamento, Jesus pega aqueles mandamentos e diz assim: assuma, o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, eu só posso te dar aquilo que eu dei a mim mesmo. Então, não é humanismo. Nossa humanidade é baseada naquilo que eu sinto para poder saber o que você sente. Eu só posso te amar depois que eu amo ao meu Pai, o meu Criador, e depois que eu me amo. Se eu não me amar, o meu amor pelo outro, ele é raso, ele é falso, ele não é nutridor. Então, o dia que nós aprendemos a nos amar, nós pegamos as sabotadoras e botamos ela sentadinha e dizemos para ela: aquieta aí, porque agora tem outra pessoa no comando. E nós temos também a vitimista. Toda autossabotagem envolve uma vítima. Não estou falando da vítima que é vítima mesmo, que sofreu, que ela passou por traumas. Todas nós temos traumas, todas. Nascemos, somos traumatizadas. Pense no melhor lugar do mundo para estar: útero da mãe. Comemos, dormimos, recebemos amor, recebemos, né, aquele lugar quentinho, e um belo dia a gente descobre que o conforto já não está mais. A aguinha quentinha ela começa a diminuir. E existe uma força interna nos empurrando para fora, seja através do parto natural, seja através de uma cesárea. E alguém nos tira do melhor lugar no mundo. Existe uma poeta, uma poetisa, que ela diz assim, que o útero é o lugar mais parecido com o Jardim do Éden, que ali não faltava nada, era o lugar da proteção, né? Ainda que algumas crianças tenham sido rejeitadas, ali ela está protegida, o útero da mãe, né? Então,
Sair deste lugar é o primeiro trauma, é a primeira marca. Nascemos, já estamos nesse mundo, herdamos uma outra dor. Sumiu o meu jardim. Não tem mais paraíso. E ali a criança percebe que ela é altamente dependente de um outro ser humano. Por isso ela chora, por isso ela quer o colo, ela sente falta da mãe, ela sente falta daquele cuidado, né? E nós temos essa marca interna. Por isso que nos nossos momentos de dores, de solidão, qual é a sensação do vazio? A gente quer colo, né? Por isso Deus, ele se apresenta também como pai, como mãe, como uma ama que põe os filhos no colo. O livro de Salmos fala isso para nós. E a vitimista, ela não consegue perceber nenhuma manifestação de amor. E sabe qual é o sintoma de uma mulher que se vitimiza? A mulher que não é agradecida. Ela não consegue ver ação de graça em nada. Se chove, ela reclama. Se faz sol, ela reclama. Se a comida está salgada, ela reclama porque a comida salgou. Se não tem a comida que ela quer, ela reclama porque não tem. Ou seja, não tem gratidão. Então, quer descobrir se você se sabota? Quantas vezes durante o dia você agradece? Isso é um bom termômetro. Quantas vezes você lamenta? Um dia, eu fiz um desafio. 21 dias, eu adoro desafios. Ai, como eu gosto de desafios. 21 dias vivendo em luto, sem culpar ninguém. Já pensou? Todos os dias. O meu maior jejum não é comida. O meu maior jejum não é deixar de usar determinadas joias, roupas, maquiagem, né? Meus cabelos brancos é fruto de um jejum que ficou permanente, né? Fiz por causa de uma causa, depois eu descobri que é tão maravilhoso não viver escrava da tinta, que eu acabei ficando com os meus cabelos grisalhos naturalmente. Mas o meu maior jejum, meu maior desafio, sabe qual é? Não reclamar de nada. Ação de graça. Jejum de ação de graça. Porque, olha, atreva-se a fazer jejum de ação de graça que as coisas se alvoroçam ao nosso redor. Você é desafiada. E você, ó, não vou murmurar, não vou reclamar. Quer trazer a sua sabotadora de vitimização, de murmuradora, em alinhamento com a palavra de Deus? Faça jejum de ação de graça. Não precisa muito. Começa com 7 dias. Depois você aumenta para 21, depois aumenta para 30. E quando você se der conta, você já vive um estilo de gratidão. E sabe o que isso traz? Ocitocina, alegria, saúde física. E sabe o que a Bíblia fala em Provérbio? Que a alegria do Senhor é a nossa força. E sabe o que alegra o coração de Deus? Gratidão. Eu não gosto de ser chamado de número 2. E aí, eu vou terminar, né? E dizer de mais uma sabotadora. As perfeccionistas com autocrítica. Ela se critica e ela critica o outro. Então, esses são gatilhos, né? São gatilhos das sabotadoras que nós despertamos entre nós. Então, qual é uma tarefa boa que a gente pode fazer? Pegar uma folha, dobrar no meio e escrever assim: olhar para a vida ou olhar para a morte. Olhar para a vida é positivo e olhar para a morte é aquilo que é negativo. Porque tudo que me denigre, tudo que tira de mim aquilo que é bom, é agradável, porque o Senhor Deus olha para nós, todas nós, e vê aquilo que Ele fez. Somos obra das mãos dele. Nós não nascemos porque o nosso pai e a nossa mãe fizeram sexo. Eles podiam fazer sexo e não dar em nada, só gerar prazer. Mas se o Espírito de vida veio do nosso Deus, foi colocado no ventre de uma mulher, é porque Deus disse, é necessário que essa mulher venha à vida. Você não é aborto,
Você não foi abortada, você é fruto do desejo do coração de Deus. E isso é uma dádiva, né? Então, coloca esses movimentos para a vida, motivos de gratidão pela sua vida. Você nasceu, você superou doenças, você superou revés da vida, você ficou sem dinheiro, você deu a volta por cima e você criou oportunidades. Quantas coisas você já viveu? Coloca de um lado. E coloca do outro as coisas ruins pelas quais você passou. Né? Passei frustração, passei abuso. E tem mulheres que sofreram, tem uma história de vida de muito sofrimento. Eu não fui diferente de você. Quem me conhece, conhece a minha história, sabe quantas coisas eu passei, mas eu escolhi aprender com todas as minhas dores e usar minhas dores para ajudar mulheres e a dizer para elas: você também pode superar isso. Isso há de passar. Ninguém precisa viver um luto eterno. Luto tem prazo de validade, até dentro da psicologia, no máximo 2 anos. Passou disso, vira cristalização, cronicidade, adoecimento, e faz com que a gente vire refém da doença. Né? Então, quantos olhares para a vida eu vou dar e quantos olhares para a morte? Eu posso escolher. Eu posso escolher. Eu espero, Pamela, que eu tenha ajudado de alguma forma e queria abrir para algumas perguntas, né? Uau, ficaria aqui por horas escutando. É tão gostoso ouvir falar, a entonação da voz é aconchegante, né? É muito bom. Eu queria perguntar para as meninas se tem alguma pergunta. Quem tiver alguma pergunta pode abrir o microfone, por favor, e fazer a pergunta. Bom, já que elas estão ainda meio tímidas. Uhum. Eu queria fazer uma Nair, pergunta para a Matura. pode Doutora fazer. Rose. Boa noite, pessoal. Gratidão Boa aí noite. sabe, as palavras maravilhosas, né, o tempo, maravilhoso tempo que a gente teve junto aqui. Eu só queria saber o seguinte: fica gravado, a gente pode estar revendo essa live onde e quando é que acontece as lives para a gente poder estar participando. Sim, ficam gravadas sim, nós disponibilizamos ali no grupo do Telegram, tá? Porque o link, na verdade, e também ali no grupo do WhatsApp do Exuma. E nossas reuniões são todas as terças e quintas, às 20 horas. Eu ainda não faço parte do grupo, tá? E não tenho um link, gostaria de participar. E colocaram em um grupo, eu estava lá e acabei entrando e gostei, gostaria muito de participar do grupo, ok? Ok, está aqui no bate-papo, Naira, aqui no bate-papo do Zoom, tem os links para você entrar, no chat aqui, no caso. Você gratidão. Ah, beleza, conseguiu. Agora, a Ivanete tinha uma dúvida. Uma conjuntura. Sim, isso, pode falar. Eu gostaria de saber como é que a gente lida com uma pessoa que fica repetindo o tempo todo os seus problemas e a gente tenta fazer com que ela muda de visão, que ela muda os pensamentos dela, mas ela permanece naquela mesma situação. Uhum. Ivanete, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, Ana. É isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, a gente não muda o outro. A gente não dá conta de mudar o outro, a gente muda nós mesmos. Então, se a gente convive com um familiar, porque amigo, patrão, o colega de trabalho, a gente vai e volta. A gente sai de perto em algum momento, né? A gente não vive. Mas quando a gente tem um familiar, quando a gente tem alguém que convive dentro da mesma casa, ou um cônjuge, ou um filho, ou um avô, uma avó, a gente precisa primeiro entender que isso, né, a autossabotagem é um transtorno, é uma doença mental, é algo que acontece na mente da pessoa. Então, você
com o discurso você não muda ela. Então, você precisa criar uma proteção interna para que você não dê lugar ao seu coração à fala dela. Porque o sabotador, aquela pessoa que fala, que resmunga, que reclama o tempo todo, eles nos adoecem. São sugadores de energia, eles te deixam exauridos e cansados. Então, eu não sei quantos conhecem, né? Lá no Nordeste, na cidade do Frevo, né? Tem uns guarda-chuvas. Cria um guarda-chuva mental, emocional, e se proteja das lamúrias dele, ou dela, né? E começa a fazer pergunta, devolve pergunta, porque o vitimizador, ele põe a culpa em alguém. Tenta devolver. Se você olhar Jesus fazia isso. Jesus nunca respondia a pergunta, ele devolvia perguntas. E isso é uma arte que a gente precisa fazer. Não responda, porque o lamentador, o resmungador, o murmurador, ele sempre fica te fazendo pergunta. Ele te questiona. Então, devolva para ele. O que você vai fazer com isso? Né? A gente pode escolher sofrer um dano e falar dele até... Por que a gente indica terapia? Porque o psicólogo ele tem ferramentas para ouvir a mesma coisa, repetir, até que a pessoa elabore, porque ele joga luz. Quando a gente não tem essas ferramentas, a gente não suporta ouvir a pessoa falar da mesma coisa. Então, a minha sugestão é que você se proteja emocionalmente com relação a essa pessoa, se ela é da sua convivência. E se ela não é, e você puder, dar uma distanciada, distancia. Porque as pessoas adoecem. E nos adoecem. Né? Muito obrigada, foi bem esclarecedor. Vai ajudar bastante. Ivanete, se a gente entra no papel educador com essas pessoas, a gente se machuca. Tem um texto em Provérbio que diz assim: aquele que se mete em questões alheias é como que aquele que toma o cão que passa pelas orelhas. Pega um cão pelas orelhas, ele te morde. E se você tenta ajudar, ela se volta contra você. Então, aquela questão é dela, não é sua. Entrega para ela, devolve para ela e deixa ela lidar com isso. Claro que a gente vai orar para que Deus possa trazer luz para ela e ela saia desse lugar, tá bom? Mas é ruim porque tem hora que meus irmãos e eu fico sem saber como é que agir, como a senhora acabou de falar, já me adoeci muitas vezes por causa dos problemas deles. Uhum. E eu sempre aconselhando, sempre falando de Deus, do mesmo jeito que a senhora falou, mas parece que entra num ouvido e sai no outro. Uhum. Porque não É quer adoecedor mesmo. não quer mudar. Não se envolva, porque não é com você e não é para você. Muitas pessoas fazem de nós depositários das angústias deles. Por isso que a terapia precisa pagar, porque você tem que pagar para o outro ser depositário da sua angústia, porque ele pega, ele trabalha aquilo e devolve para você da forma correta. Agora, quando você não ganha para ouvir, não ouça e não seja esponja, porque senão ele vai embora, ele continua com aquilo e você fica adoecido, como você mesmo ficou. Né? Tá parecendo, Pamela, até que é um podcast. Ah, verdade. Virou podcast. É só para acrescentar no comentário da Ivanete, né? Eu perdi minha mãe já faz uns anos e nós éramos muito novos, eu e meu irmão. E praticamente eu foi um bebê, né, que ficou. Embora ele é mais velho, ele já tinha uma idade, mas ele é muito dependente. E eu sei exatamente isso que a Ivanete comentou. E esse de fazer perguntas, semana passada, eu usei essa estratégia. Ele começou a arrumar uma encrenca com os negócios da empresa, tal, e eu fiz perguntas. Então, o que você faria nesse caso? E ele acalmou, porque ele deu a solução, e a solução que ele deu foi exatamente a solução tomada. Então, a pessoa cai em si.
Nossa, mas eu tô arrumando encrenca em algo que eu também faria. E aí cessou a discussão, cessou o problema. Então, é uma boa dica aí, funciona, porque eu fiz na prática e deu certo. Que ótimo. Agora eu vou passar para a Márcia, eu já vi a Naíra próxima, né? A Márcia colocou aqui no chat que queria fazer uma pergunta. Boa noite. Eu fui pegar meu computador aqui porque eu ainda estou em casa, estou trabalhando. Okay. Muito prazer estar com vocês aqui. Até pedi para minha filha entrar, né? Não sei se acho que ela não entrou, que eu estava até verificando aqui, porque começou e sempre para mim estar com vocês e a pastora é maravilhoso. Eu tenho autoestima elevada, procuro resolver as coisas de uma maneira mais equilibrada depois do grupo também, né? Claro, porque é aprendizado diário. E a Marina, minha filha, tem 24 anos, se formou agora e tal, mas ela é ansiosa demais. E nós temos muitos conflitos. Um dia eu vou até conversar com a pastora sobre esses conflitos que nós temos, assim, e às vezes a gente quer ajudar muito o outro, quer fazer as coisas por alguém, pela pessoa na família, alguma coisa, algum amigo, mas às vezes o problema está dentro da sua própria casa, você agradece, você pede a Deus e você vai caminhar e vai trabalhar, mas às vezes tem um problema dentro de casa que eu não estou intercedendo e trabalhando para aquilo melhorar. Então, isso me incomoda, o conflito que nós vivemos aqui, de alguma forma, né? E essa ansiedade que ela tem, ela é extremamente ansiosa, sabe? Ela é imediatista, ela não é cautelosa. Então, eu queria saber trabalhar isso melhor com ela, com a minha filha. Eu estou tentando caminhar melhor, mas eu acho que eu tenho que aprender muito. A ansiedade também é um sintoma dentro dos transtornos mentais. A ansiedade, inclusive, ela tem um CID, né? Que ela é reconhecido como transtornos de ansiedade generalizado. Ela é chamada assim. E a ansiedade é um excesso de futuro que a pessoa tem. A gente não sabe em que momento da vida a pessoa começa a desenvolver. Outras pessoas já nascem com uma personalidade muito inquieta, né? Desde a infância. Então, ela precisava entender que isso pode ser tratado. Inclusive, eu faço uso dos óleos essenciais, eu uso a medicina alternativa das aromaterapia, de empresas cristãs, fidedignas, sabe? E inalo, passo nas mãos, inspiro. Talvez aprender a respirar vai ajudá-la muito. E talvez essa menina precise de terapia, precise de ouvir de outra pessoa aquilo que a mãe fala para ela, mas que não entra. Por quê? Porque se ela não for tão pequena, as adolescentes, elas estão na fase de construção da própria personalidade. E elas entram numa fase de que a mamãe é ultrapassada, a mamãe não sabe, e algumas adolescentes e jovens não vão ouvir, mas escuta, né? E eu escuto delas, eu falo assim, nossa, você me lembra alguém? E eu fico na minha, né? Lógico que eu lembro a avó, eu lembro a mãe, e elas fazem essa transferência, mas me escuta de outro lugar. E eu falo a mesma coisa, o mesmo discurso que talvez a mãe trouxe, mas a forma de falar e as estratégias faz com que aquela pessoa caia em si e olhe aquela ansiedade não mais como algo danoso. A ansiedade, ela é boa, ela nos impulsiona, ela só não pode nos adoecer. Porque o ansioso também, ele tem dificuldade de se afirmar, de executar. Tudo dele é feito com muito sofrimento, né? É como pegar o relógio, o ponteiro do relógio, jogar o laço e querer puxar o tempo, né? Tem uma live minha lá no Instagram onde eu digo, nós não somos senhoras do tempo. E a ansiedade é a tentativa de fazer o relógio andar mais rápido. E, às vezes, essa ansiedade nos faz tropeçar nos próprios passos, né? Será que não tem alguém da confiança dela que possa sugerir, Márcia, para ela buscar ajuda? Sim. Né? Agora, a mesma coisa que eu falei... Mas ela tem essa consciência de que é necessário, entendeu? Fazer análise, fazer terapia, mas tudo, tipo assim, ela é muito elétrica, ela tem 24 anos, ela é muito elétrica, e quando a pessoa é elétrica assim, muito agitada,
você não é tão centrada, por ser muito aquele agito total. Todas as vezes que eu estou em casa, que raramente eu estou em casa com ela, eu sempre faço aquele papel de mãe. Marina, você esqueceu alguma coisa? Ou tipo assim, leva a sombrinha, aquela coisa de mãe, né? Todas as vezes que eu falo para ela, ontem mesmo, eu estava de folga, ela desceu. Quando ela desceu, eu falei, você esqueceu de alguma coisa? Não, mãe, não esqueci de nada. Tchau, vai com Deus. Estou aqui parada na janela olhando para ela, indo embora, né? Daqui a pouco ela voltou. Eu falei, esqueceu o quê, Marina? A máscara. Entendeu? Tipo assim, sai. Ela larga a porta da cozinha aberta. Na minha casa, aqui, várias vezes ela sai e a porta da cozinha fica aberta. Porque a gente tem esse hábito eu tenho de olhar a casa toda, de desligar a chave do gás, por ela só fazer as coisas assim nessa correria, tudo no afã do momento, sem ter cautela. Eu falei, é difícil. Eu falei, um dia você vai ter filho. Quando você tiver filho, cara, a vida é delicada, porque você tem que ser ter um pouco mais de prumo, né? Ô, Márcia, mas você já parou para pensar que ela pode ter a síndrome do pensamento acelerado? E isso não adianta com mudança de hábitos. Ela precisa de ajuda medicamentosa. Quem tem excesso de pensamentos é como se houvesse uma enxurrada dentro do cérebro. Imagina uma enxurrada. A água vem e leva tudo. Quem tem síndrome do pensamento acelerado, ele vive nessa angústia, e o cérebro não dá conta de processar, porque são muitos pensamentos involuntários. Então, a medicação faz o quê? Segura essa enxurrada de pensamento. Não é porque ela quer. Talvez ela esteja vivendo esse momento e precisa de ajuda médica, sabe? Talvez seja o caso dela. Porque, pelo que você está dizendo, são coisas muito simples e essa intensidade de executar coisas pode ser a síndrome do pensamento acelerado. Algumas crianças já nascem com TDAH, e o TDAH faz isso, dificuldade de concentração, né? Então, de repente, buscar uma ajuda médica seria também um caminho. Sim, viu? obrigada. Nada. Obrigada. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Nair, né? A Nair, depois eu te chamo, Lucilena. Eu vou aproveitar a oportunidade, gratidão aí mais uma vez. Então, o assunto abordado muito importante, né? Inclusive já fui no Instagram rapidinho, vi que a pastora tem um trabalho familiar, né? Muito bacana, parabéns aí. E hoje a gente, nessa modernidade, né, desse mundo virtual, né, quem é mãe de adolescente hoje tem as dificuldades que eu tenho e outras mães, né, em questão a gente formatar um novo lar, uma nova casa nesse mundo moderno hoje, né, então a gente acaba tendo muitos confrontos assim dentro de casa, em questão de regra, de horário, disciplina de alimentação. Então, como fazer esse trabalho com o adolescente hoje? Porque acaba que nós somos de uma outra era e estamos vivendo com o adolescente já vivendo um outro mundo que para eles, quando a gente cobra em casa, a gente é antiquado. A nossa cultura, assim, quando a gente era criança, a gente almoçava junto, a gente tinha toda uma disciplina, né, dentro dos lares, e hoje a gente está tendo essa dificuldade assim, por causa da questão da rede social e limite dentro de casa de horário e tudo. Como trabalhar isso, como trazer isso hoje para esse mundo moderno, uma forma que funcione dentro da casa, né? Assim, dentro da inteligência emocional, como fazer esse trabalho dentro da casa? Na casa, no caso de adolescente, né? Que é o meu caso. Quem que está falando que eu queria ver o nome? É Camila? É a Nair. Isso, Nair. Ah, eu não vi o rostinho dela. Eu estou fazendo janta, eu entrei aqui. Tá lá em cima. Mas tá fotinho, tá fotinho. Daí, olha só, você tem um ou você tem dois adolescentes? Eu tenho dois adolescentes, né? Eles são de personalidades diferentes, né? Eu tenho o Gabriel com 16 e o Gabriel com 19. E, assim, o Gabriel, a gente tem, assim, uma conversa que cola, que rola, que a gente tem uma afinidade, e eu já tenho o mais velho, ele vive muito dentro da rede social mesmo, que não interage muito dentro de casa. Então, hoje eu estou me sentindo um pouco impotente diante dessa geração por causa dos limites, né? Tipo,
horário para dormir, entendeu? E, assim, algumas coisas que eu acho que está fugindo do controle. E eu também tive um histórico aí da perca do pai, e eu não percebi que ele, principalmente mais velho, ele refugiou numa questão de rede social. E como eu gosto muito da parte de inteligência emocional, tem me ajudado muito a gente pensar, a gente crescer, né? Hoje eu busco me amar primeiro, assim, antes de muita coisa, porque é bíblico, são princípios, né? E eu cuido da minha família com muita responsabilidade, mas estou tendo um pouco de autocobrança onde que eu errei, entendeu? Então, assim, eu quero buscar caminhos, né, para eu poder ajudá-los a chegar no objetivo de vida de uma forma que seja compatível com a idade, com essa nova era, né? Então, a gente tem essa dificuldade hoje e eu estou me sentindo um pouco frustrada. Então, como fazer isso? Como buscar ajuda para esse mundo moderno? Essa é a minha dúvida. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem disse que era fácil ser mãe também nos enganou. Não tem receita pronta. Mas a gente tem que partir de um princípio de que quem paga tem poder de voto. Quem paga a conta, quem mantém a casa, dá a ordem e dá comando. O mundo vai mudar. Princípios de honra são imutáveis. Não negocie honra com os teus filhos. Não negocie. Sabe por quê? Porque senão nós estamos assinando decreto de morte para eles. Filho precisa aprender o caminho de honrar pai e mãe. E se você hoje estar no lugar de pai, né, porque você ficou viúva, tem que negociar com esses meninos e dizer para eles: na casa só tem um que dá comando, é a mãe. E se não houver uma rendição por amor, os limites têm que ser colocados. Nós entramos numa fase da nossa geração que nós achamos que vamos perder o amor dos nossos filhos. Sabe quando nós perdemos o amor dos nossos filhos? Quando nós devolvemos demais, quando nós damos demais e não colocamos limites nenhum. Todo jovem pede, eles gritam por limites. Os limites têm que ser amorosos. É a pedagogia do amor. Mas eles precisam ser firmes. E eles precisam saber quem dá as ordens na casa. E se a rede social é um motivo dele se isolar, corta o sinal do Wi-Fi. Deixa o telefone perto, corta o sinal do Wi-Fi. De alguma forma, as refeições precisam ser feitas juntas. De alguma forma, a gente tem que buscar a estratégia dessa família voltar a estar junto. Nós não podemos perder por celular e achar que isso está certo. Sabe qual é o dano daqui a mais um tempo nessa geração que está aprisionada no celular? O pensamento acelerado, problemas auditivos, distrações, lapso de memória, ansiedade generalizada e uma série de outras. Quem segue o Dr. Augusto Cury, ele fala disso. As redes sociais estão criando um mundo à parte, nos roubando desse tempo com qualidade com os filhos. Agora, você traz também uma questão de perda muito significativa desse pai. Será que esse menino também não está fazendo um processo depressivo? Se isolando tempo demais por não ter dado conta de um luto? Homem, quando perde um outro homem, ele automaticamente tem medo do lugar de substituição. Então, escuta se esse garoto não está usando a rede social como lugar somente de proteção, de não ter que lidar com um irmão, que é mais novo, com uma mãe, e ter que assumir esse papel, talvez por medo. Então, existem muitas questões que eu seria injusta se eu te desse uma receita pronta, e não existe. Para cada mulher aqui, vai existir formas de relacionamentos com filhos adultos, com filhos adolescentes, com filhos pequenos. Mas existe uma regra onde nós podemos orar por eles, profetizar pela vida deles enquanto dormem,
nós podemos decretar palavras de bênção sobre eles. Do contrário, nós estamos propiciando um princípio de desonra. E todo filho que desonra pai e mãe, ele sofre e paga um preço alto demais. Porque o princípio da honra, ele é imutável. Efésios deixa claro para nós. Filhos, honre pai e mãe, para que viva muito sobre a face da terra. Mas também nos desperta como pai e como mãe. Não provoque teu filho a ira. Então, buscar a sabedoria dos céus é o caminho mais sensato. Senhor, me ensina a lidar com esse filho, porque lidar com um filho é diferente de lidar com outro, né? E os filhos ficam exigindo muito das mães, eles demandam muito em cima das mães. Então, querida, que Deus te dê graça, sabedoria e discernimento para lidar com esse enclausuramento desse filho na rede social, viu? Gratidão, sabe as palavras, assim, isso é assim, emocional, me deixa emocionada, porque realmente o que você falou, a questão do pai, o medo, isso também pode ter um peso muito grande por ele ser o mais velho em casa e tal, e fugir um pouco da realidade, né? Eu tenho percebido isso. Inclusive, eu preciso de procurar ajuda, né? Porque eu estou vendo que com 19 anos já era para ter um despertar aí de querer, de sonhar, de adquirir. E isso tem me preocupado, como eu te falei, da autocobrança. Mas foi de muita importância ouvir você falar assim. Isso pode deixar que vai somar muito na minha vida, e gratidão mais uma vez. Beijo, Maí, beijo, viu? Agora a Lucilena. Boa noite. Boa é a noite. minha primeira vez aqui. Eu peguei também no meio já, que eu estava fazendo outras coisas. E eu sou muito ansiosa. Com essa pandemia, eu já era ansiosa. Eu quase entrei em depressão quando eu perdi minha mãe há 11 anos atrás. Só faltou a vontade de não tomar banho, porque do resto eu não queria sair do sofá. Minha mãe e meus pais já eram separados quando minha mãe faleceu. Eu também tive abuso quando era jovem pela parte do meu pai. Então, quer dizer, muitas coisas na minha cabeça. E eu, com essa pandemia que veio, eu comecei a ter umas, não sei se é psoríase que fala na pele, sei que aparece umas bolinhas e eu vou coçando, sei que até forma ferida. Sim. E eu trabalho por conta, e eu dependo de receber dos outros para pagar meus cartão. Então, eu sou uma consultora de beleza, e tudo isso vai pegando, eu acho que em mim. E eu também sou mãe e pai de um adolescente de 31 anos, que eu estou tentando, mora só eu e meu caçula, meu mais velho já é casado, então eu tenho muitas coisas na minha cabeça. E eu estou seguindo o evangélico agora, né? Eu estou indo em igreja, eu estou tentando levar meu filho junto comigo, mas eu ainda tenho muita coisa que aprender. E eu gostaria de alguma ajuda, que vocês pudessem me dar alguma dica. Eu tomo medicação também. Você toma para ansiedade? Para ansiedade. E eu tenho um remedinho aqui, se eu não consigo dormir à noite, para mim tomar ele, mas eu evito de tomar ele. Um SOS, né? Lucilena, você já se perdoou? Me perdoar? Eu acho que ainda não. Eu sinto muita culpa pelos meus 2 filhos, que não são filhos do mesmo pai, né? E eu sinto culpa, ainda mais do mais caçula. Ele nunca me perguntou sobre pai, sobre nada. Mas eu acho que eu ainda não me perdoei. Toda somatização, psicossomática, quando o corpo grita, a alma tem um chicote na mão. Toda psicossomática aponta para um chicote na mão da mulher.
A gente olha para ela assim e vê, né? Quanta dor na sua fala, né? Quanta dor. Auto-perdão. A dica é só essa, auto-perdão. Zeneu, você sabe, você lembra nosso exercício de mãos? Faz para ela. Repete aí para ela. Assim, ó. Eu me amo, eu me aceito e eu me perdoo. Vamos fazer, Lucilene? Eu me amo, Eu me amo, eu me aceito eu me aceito, e eu me perdoo. me perdoo. Todos os dias. Solta essa criança que está presa aí dentro. Abra a sua gaiola. A chave está na sua mão. A chave está na sua mão. Quando a gente se perdoa, se ama, se aceita, a gente não está preocupado. Se o seu filho nunca falou, isso não é problema para ele. O problema está em você. É você que se atormenta. Viu? Quem sabe a gente monta um workshop, né, Pâmela? Só para a gente com essas coisas. É muitas questões, muitas questões. Muitas. Deixa eu fazer uma pergunta, Rosimar, para o assunto de autossabotagem, como identificar quando você está se autossabotando? A autossabotagem, ela aparece, ela sempre aparece quando a gente não suporta a felicidade. A gente faz algo para que aquilo dê errado. Num negócio, num relacionamento, num projeto. A gente busca uma forma de dar errado. Você preste atenção. A autossabotagem, ela sempre dá sinais. A gente só precisa começar a enxergar. Eu disse vários fatores aqui. Se perceba se você não está fazendo. Se aquilo deu errado, tenta buscar se há uma sabotadora dentro de você. E a autossabotagem é um processo inconsciente. Do momento que a gente percebe o sintoma, a gente pode dizer, eu estou me sabotando. Olha o caso da Lucilena. A autossabotagem dela vem da culpa. A culpa, ela é perversa. Ela tem o nosso som, o som da nossa voz. Ela nos acusa. E por nos acusar, não nos permite ser feliz. Essa mulher precisa trabalhar. Ela lida com a beleza. E o que a psoríase faz? Traz dor, sofrimento, incômodo. Lembra a culpa o tempo todo. A culpa nos chicoteia. Então, quando eu me perdoo, meu corpo responde do lugar da aceitação, né? Nós não podemos mudar o nosso passado. O nosso passado faz parte da nossa história. Mas eu posso mudar a forma com que eu enxergo o meu passado no meu presente. Se eu errei, busca alguém maduro na fé, confessa, pede perdão, conversa, busca ajuda profissional, busca ajuda com um conselheiro, com uma amiga madura na fé. Não busca com aquelas que vão trazer mais problemas. Mas saia desse lugar de autocondenação. Nós já fomos curadas e libertas, não precisamos mais disso. Né? Nós só temos um acusador, e ele já está condenado. Então, nós não precisamos mais fazer esse papel. E quando eu me condeno, eu estou dizendo para Deus, você errou, você diz que eu sou boa, que eu posso dar conta, que eu posso ser feliz, mas você errou. Eu não valho nada, eu não tenho valor, eu não mereço ser feliz. Por isso que a autossabotagem precisa ser combatida, né? Porque quando eu combato a autossabotagem, eu volto para o lugar de origem, de filha, de mulher amada que merece ser feliz. Viu? Rosimar, a Giane perguntou aqui, por que fazemos isso? Porque em algum momento da nossa história de vida, essa crença, lembra que eu comecei essa conversa falando? Em algum momento da nossa história, tá? E algumas pessoas começam até no ventre da mãe, quando a mãe, através de um abuso, de uma gravidez indesejada, de uma gravidez na adolescência,
traz aquela dor da rejeição para o bebê. Então, existem pessoas que já nascem com a dor da rejeição. A solidão já está instalada ali no coração dela. Então, lembra que eu falei também que a autossabotagem é um problema, é uma questão do inconsciente. O inconsciente traz a sabotagem como uma marca de uma crença de não merecimento. Então, eu preciso me perguntar, eu consigo me amar? Eu consigo me aceitar do jeito que eu sou? Com as minhas debilidades, com os meus defeitos? Eu consigo olhar para os meus defeitos como algo que pode ser tratado, melhorado, aperfeiçoado? Se as respostas forem sim, então você não se sabota. Então, o que você faz não é autossabotagem. Talvez é medo de enfrentar, é alguma outra coisa, não é sabotagem. Mas a autossabotagem, primeiro, ele é um processo inconsciente. Quando a gente traz essas demandas, esses debates, essas conversas, a gente está trazendo luz para a gente se levar a pensar. No momento que eu penso, eu já não estou mais na ignorância. O meu cérebro vai começar a me dar sinais. Eu vou começar a sonhar, eu vou começar a perceber, eu vou me startar cada vez que eu fizer algo que me traga um impacto negativo, todas as vezes que não der certo. Quando eu falei sobre autossabotagem nas minhas lives, que eu comecei a falar sobre lutos, e uma das formas de se autossabotar é negar, né? A negação é uma das fases do luto, que você não se permite ver determinadas coisas. Você não quer ver que perdeu. Você não quer saber que perdeu o ente querido, tanto é que quando você acorda, você fica com a sensação de que aquilo não aconteceu. Por um momento, você tem aquele lapso de, não, é um sonho, não perdi, está vivo. Até que você põe o pé no chão, você diz, realmente, partiu. E podemos fazer luto também com um projeto, com um sonho, com um casamento que desfez, com a morte de um ente muito querido. O luto, ele se estabelece de várias formas. Então, enquanto ele é inconsciente, enquanto está na fase da negação, a gente não descobre como sair dele. No momento que vem luz e a gente começa a sonhar, ter pesadelos ou a lembrar de fatos esquecidos, ele já deixa de ser inconsciente. E aí, na tomada de consciência, eu posso fazer uma segunda pergunta. Para que eu estou me sabotando? O que eu ganho? O ganho é muito pouco. O ganho é pouco demais. Se você botar na balança o valor da sabotagem e o valor do ganho real, o ganho real é muito maior. E a sabotagem, o ganho é muito pequeno, né? Então, quando a gente começa a trazer luz, a gente começa a compreender. Cada uma tem o porquê da sabotagem. Mas a maioria das mulheres se sabotam pelo fato de achar que não são merecedoras do sucesso. É a crença do não merecimento. Respondi. Uou! Ana Zenebo, vê se eu estou pronunciando correto. É isso? Sim. Isso? Ela quer falar. Zenebuana. Hã? Zeneboana. Uau! Pode falar. É o seguinte, eu, quando me casei com um amigo do meu ex-namorado. E isso afetou muito porque eu não queria casar com ele. Foi um envolvimento que depois a família dele envolveu. Eu, na altura, também achava que não podia ser desobediente. Tive 34 anos, parei. Agora encontro a pessoa com quem eu namorava, que não casou, teve duas filhas, mas que não vive com a mãe das filhas. Apenas continua a me querer, mas não sei, é uma coisa, parece que já não conheço a pessoa.
é uma situação que nós parece que nunca nos zangamos. Eu nunca me zanguei com ele, simplesmente houve aquele... Eu vim para Portugal e depois casei com um que até era amigo dele. Ao fim de 2 anos ou 3. Ele, quando veio, eu já estava casada. E é uma situação que tem andado uma... Eu disse a ele para viver a vida dele da maneira em que ele quer, que eu tenho outra... Se tivesse na altura casado, talvez tivéssemos adaptado ou tivéssemos adaptado no mesmo caminho, porque acho que ele ainda olha muito para bens materiais. E eu já estou fora desse processo. Sim. Já estou mais no eu. Uhum. É isso que me aflige, às vezes. E eu, já aí há um mês, disse, olha, segue tua vida, eu sigo a minha. Uhum. Mas a pessoa não larga. Uhum. E qual seria a sua pergunta para mim? É assim, eu nunca deixei de gostar dele. Eu tenho que fazer uma limpeza em mim, não sei, não sei explicar, né? Você tem que ressignificar a sua história de amor da adolescência. Exatamente. Quando a gente tem um amor na adolescência e não casa com ele, né, a gente cria uma expectativa de um amor idealizado. Exato. Eu sempre conto uma história de que tudo que é nosso volta para nós. E se não fica conosco, é porque nunca foi nosso. Se esse homem voltou para a sua vida e não ficou com vocês, se vocês não conseguiram ficar junto, esquece isso. Eu não aceito a maneira dele reagir. Ele gosta de mim, sei que gosta. Só que teve uma vivência muito complicada e que para mim custa muito. Uhum. O tempo dele passou, querida. Cuida de você. Cuida de você. É isso que eu... Invista em você e não permita culpa. Entende? Entendo. E alguns relacionamentos da nossa juventude não servem nem para ficar como amigo, porque vai nos sugar. Quem ama, cuida. Eu noto isso de sugar. Quem ama, cuida. Quem ama, valoriza. Quem ama, quer estar perto. Né? Sim, Quem ama, se responsabiliza. Viu? exato. Cuida de você. Você está num processo maravilhoso. Você saiu do círculo bem, bem cuidada. Oi, Pamela, eu acho que a gente agora pode encerrar, né? Eu estou vindo de uma maratona desde as 5 da manhã. Uau, vamos! Então, minha energia já está indo para o finalzinho. É eu verdade. tenho alguém me esperando. Eu imagino. Para a gente fazer o fechamento do nosso dia. Gratidão. Gratidão. Eu tenho um amigo querido que tentou entrar aqui, porque ele me segue aonde eu vou, e ele queria a gravação. Depois, se você puder me dar a gravação para eu... Não, eu te mando o link, e aí você passa para ele consegue. É porque as mulheres ficam mais à vontade de estarmos... Hã? Ele pediu desculpa. Eu falei, ai, desculpa. Imagina! É porque eu mandei o link para o grupo das mulheres, e ele estava lá, porque ele acompanhou minha esposa e ele chamou aqui. Ah, não, tudo bem. Foi um prazer estar aqui. Fiquei feliz de ver algumas de vocês. Kátia, Zenebo, eu vi a Jane está aqui agora, vi a Kate,
né? Então, eu agradeço a Deus o carinho de vocês estarem aqui apoiando. Pamela, eu já te seguia lá no Instagram, não, no Telegram. Sempre Legal! já te vi lá, né? E eu não imaginava que um dia nós estaríamos aqui, né? Olha só. Então, é um prazer enorme te conhecer, estar aqui. Vim através do André, né, seu esposo, mas a alegria é a mesma. E é um prazer servir, compartilhar, porque todas as vezes que nós transbordamos na vida de alguém, sobra espaço para a gente receber mais do Pai, né? E poder estar sempre nos atualizando. Então, gratidão também, viu? Gratidão pelo seu Obrigada. transbordo. Deus abençoe. Gratidão por todas as mulheres que estiveram aqui. Foi um transbordo gigante. Quero falar que as redes sociais da Rosimar está aqui no chat. Tem também o link do grupo do Telegram para vocês verem ali as gravações ou até encaminhar para alguém. Quinta-feira, agora, às 20 horas, nós teremos também nossa nova reunião, outra reunião, sobre análise corporal. Vai ser muito legal a gente se autoconhecer aí para ser uma liderança, uma líder, na verdade, mais efetiva, e saber também até como contratar funcionários, cada um para o seu cargo específico, baseado no seu temperamento, baseado na sua análise corporal. É muito legal esse assunto, e na quinta-feira nós vamos ter ela vai escolher uma pessoa que estiver ali na sala, então se vocês vierem, já venham preparadas para abrir a câmera, ela vai fazer uma mini análise ali na hora, vai ser muito top. Rosimar, eu queria que você falasse sobre os dias dos cultos da sua igreja online, certo? Sim, a minha igreja é uma igreja atípica, né? Esse grupo foi criado para network. E eles criaram o hábito de ler a Bíblia e estudar, meditar no versículo e depois fazer o network. Só que Deus mudou toda a história. Havia pessoas ali muito feridas, pessoas que não queriam estar juntas numa igreja, numa congregação. Elas amam a Deus, mas não queriam a religião, a instituição eclesiástica. E eu entrei para ouvir. E entrei em vários grupos, inclusive alguns que o André estava, mas esse grupo, em especial, chamado Sala do Transbordo, Deus falou no meu coração: escuta, eles falam de mim, mas eles não conhecem o que eu estou dizendo, eles estão interpretando. E eu achei aquilo tão louco da minha parte, eu falei, meu Deus, que pretensão minha. E Deus falou para mim, eu vou te dar uma igreja que não tem púlpito. E eu falei, como isso? Como que eu vou apacentar sem um púlpito? Ele falou assim, não tem púlpito essa igreja. E eu comecei a entrar nessa sala, ouvindo aqui, ouvindo ali, e à medida que as dúvidas iam surgindo, sabe, aquele coração maternal, discipulador, e eu trazia para perto e mostrava a origem grega, o que estava dizendo, o que Deus estava dizendo, o que o homem estava dizendo, e o que a religiosidade estava dizendo. E aquelas pessoas foram sendo curadas, se reconciliando, se amando, aceitando o amor de Deus. Até que um dia eu disse uma fala assim, gente, eu não sei por que eu estou falando isso, e eu nem sou pastora de vocês, são tantas denominações, alguns nem denominações têm, e todos, por unanimidade, disseram, não, a senhora é a nossa pastora. Nós já estamos engajado. E ali Deus falou comigo, a Kátia está aqui, ela é testemunha disso, e Deus falou para mim, eis o meu povo para você cuidar. E eu oro por eles, eu abençoo eles. Há uma líder que abre a sala, e nós estamos estudando a carta de Hebreus. Né? Uau! De uma forma leve, tranquila, sem jugo, sem peso, todos os dias, 7 e 5 da manhã. E é 40 minutos. Né? Nós já estudamos vários livros, Salmos, Provérbios, a Carta de Paulo, Romanos. Né? Então, é um povo que está sendo edificado na graça e no conhecimento, e descobrindo que é possível, sim.
viver um evangelho puro e simples, sem inventar modas, sem criar rótulos, julgamento, críticas, porque nós somos livres, Jesus nos fez livres, né? Eu sou pastora auxiliar do meu marido é pastor, fui missionária há muitos anos no Brasil, fora do Brasil, e hoje Deus me deu essa igreja maravilhosa chamada Igreja Online, que não tem nem nome. Mas nossa líder maior, que é Mônica Souto, é a discípula mais querida. A Cíntia também é uma das minhas discípulas e várias outras. Eles têm pastor algumas, congregam nas suas igrejas, mas se deixam apacentar, porque quando precisa, eu trago para perto e eu mostro, né? E aquela sacudida amorosa, e as pessoas estão tomando rumos tão lindos na vida. Uau, que lindo! E para acessar esse grupo, tá lá no seu Instagram, na bio? Não tá, porque a gente não pensou nisso, mas eu mando para você o link do grupo, da sala, e aí quem quiser pode acessar. E eu queria, eu vi aqui muitas mulheres com problemas de ansiedade, o que eu queria propor, né? Deus, ele faz umas coisas que a gente não entende. Eu gostaria que no mês de outubro, porque no mês de outubro, final de outubro, eu já terminei essa formação em aromaterapia, sabe? Onde os óleos essenciais têm o poder de curar a ansiedade. Então, são óleos perfumados, são óleos essência, inclusive muitos óleos que estão na Bíblia. Eu me associei, eu estou fazendo uma capacitação para indicar e prescrever esses óleos, né? São de origem, esses óleos são confeccionados por uma empresa cristã, de uma origem correta, saudável, com profissionais comprometidos, e eu quero vir falar disso, que muitas pessoas estão saindo da depressão, da ansiedade generalizada por causa do uso dos óleos, que pode ser tópico, né? Inalar, pode ser no infusorzinho, e o custo disso, em relação aos remédios da psiquiatria, ele é muito mais baixo. Inclusive, existe um médico chamado Vitor Sorrentino, que ele indica o óleo de essência de lavanda, que ele é muito bom para quem tem dificuldade de dormir, quem é muito ansioso, mas eu quero terminar a formação para chegar aqui no final de outubro, capacitada para poder falar com propriedade, né? Por enquanto, é só o uso pessoal, porque o que eu não uso, eu não digo. Eu tenho alguns óleos. Tem, né, Zenildo? Eu tenho alguns óleos porque eu fiz uma pequena formação da Aroma da Terra, de fitoterapia. Legal. Muitas pessoas aqui estão falando, olha, Camila, eu e meu esposo também somos pastores, a Nair falando que quer o óleo, quer entrar no grupo em outubro, a Lucilena também, a Kátia também, e eu também. Pode anotar o meu WhatsApp, a Pamela tem o meu WhatsApp, no direct lá do Instagram, né? E a gente vai dando essas informações, fazendo essas trocas, porque hoje Deus está dando muita estratégia para a gente ser curado e não ficar paralisado. E eu vejo nas essências, porque a essência foi dada por Deus. São flores, são cascas de árvores, são óleos, né, que vêm da terra, vêm da natureza. E eu já faço uso da homeopatia há muitos anos. Então, a aromaterapia ela vem para somar e para ajudar muitas mulheres. E com valor muito acessível, né? E eu quero também, Pamela, indicar o devocional no desafio do Salmo 139. Está na minha bio, eu vou deixar para você. A gente faz ele durante 21 dias. Cada dia você medita naquele devocional. Aquele devocional Deus me deu num momento de muita graça para ajudar mulheres. Muitas mulheres foram curadas ouvindo o Salmo 139 durante 21 dias. Ali eu trago reflexões, todas foram inspiradas por Deus e está lá no meu Telegram. É um Telegram que eu fiz só para esse desafio.
Aí você entra, ouve, faz um por dia. Quem tem dificuldade com autoestima, automerecimento, aceitação, não sai desses 21 dias sem se amar, sem se perdoar e sem se aceitar. Então, enquanto a gente estava aqui falando, eu me lembrei disso. É gratuito, você faça bom uso e eu tenho certeza que vai ser bom para você, como foi para muitas mulheres que já fizeram isso, tá? Gratidão. Eu vou entrar lá. Vou O deixar pessoal que puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Na verdade, eu vou fazer um videozinho, porque como é no notebook, se eu tirar foto fica estranho. Lá? Boa noite. Só para falar que eu gostei muito, muito mesmo. Eu conheci o grupo hoje. Eu não sei qual grupo do 10 em 1, do PLD, eu não sei. Eu sei que eu encontrei vocês. E, aliás, Deus nos encontrou, porque eu amei a reunião de vocês e agora eu vou participar sempre. Muito obrigada pelas palavras, a nossa querida Rosimar também. Muito sábia, e abençoe todas as mulheres que estão na live hoje. Amém. Gratidão, amém. Seja muito bem-vinda. Vamos lá, meninas, vou fazer um videozinho. Quem quiser dar um tchauzinho. Prontinho. Gratidão, meninas. Gratidão, Rosimar. Vocês são sempre bem-vindas. Eu vou colocar ali no grupo o Linktree também, o link, na verdade, do Telegram da Rosimar do Devocional. Faz muito sentido para todas nós nesse momento. E Deus sempre tem algo a mais para falar conosco, até quando a gente acha que não tem, quando a gente vai ali ler e fala, opa, Deus está falando comigo. Então, a palavra ela se renova a cada manhã, então vamos fazer parte aí desse desafio, que eu tenho certeza que Deus tem maravilhas ali preparadas para nós, tá bom? Verdade. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Gratidão pela presença de vocês. Boa noite. Conte conosco. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.